Meu irmão, minha irmã, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Nós daremos então, nesta manhã, continuidade aos nossos estudos aqui no livro de Juízes. E hoje eu quero chamar a sua atenção para os capítulos de número 17 e 18. Nós não leremos os capítulos integralmente, mas extrairemos daqui os versículos principais que servirão como base para a nossa argumentação, para o nosso estudo nesta manhã. Na semana passada nós vimos a finalização do ciclo de Sansão, o último dos juízes. Ele é o último homem escolhido por Deus nesse tempo para libertar a nação de Israel. E para nós, em uma conclusão lógica, o esperado era que após o ciclo de Sansão fosse finalizada também a história dos juízes. Entretanto, quando nós saímos aqui de forma metafórica das ruínas do templo de Dagon, que foi derrubado por Sansão, nós somos confrontados ainda com a existência de mais 5 capítulos no livro, e esses capítulos se apresentam como uma conclusão dupla, a exemplo do que nós tivemos lá na introdução. Esses capítulos se apresentam então como uma justificativa do motivo pelo qual Deus precisou então, vez após vez, juiz após juiz, salvar a nação de Israel, resgatar a nação de Israel desde os dias de Otoniel, o primeiro dos juízes, até os dias de Sansão. Nessa manhã nós estudaremos os capítulos 17 e 18, e esses capítulos nos mostram a ruína espiritual da nação de Israel. Eu gostaria então de chamar a sua atenção para o tema do nosso estudo nessa manhã, a falsa religião de Israel, e nós perceberemos ao final do nosso estudo que a falsa religião de Israel nesse momento era uma religião idólatra. Perceberemos que a falsa religião de Israel era alimentada por motivações humanas e, por fim, que a falsa religião de Israel foi a sua ruína. Como eu disse, os textos que embasam a nossa argumentação são os capítulos 17 e 18 do livro de Juízes, e eu quero chamar a sua atenção para uma leitura inicial. No capítulo 17, versículo de número 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Assim, resistiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu devolvo. Quando nós olhamos a história que se desenvolverá aqui nesses 2 capítulos, e especificamente a partir desse versículo, nós podemos chegar à nossa primeira conclusão acerca da motivação religiosa de Israel. A religião de Israel é uma religião idólatra. O pastor Felipe Fontes, no prefácio de seu livro A Idolatria do Coração, explica que o ser humano é um adorador por natureza. Essa conclusão não é uma conclusão nova, não é uma ideia recente. João Calvino já fala a respeito disso, e o fato de nós sermos adoradores por natureza implica na realidade de que todo ser humano, seja ele o mais primitivo ou seja ele o mais refinado, apresenta uma propensão a adorar algo ou alguém. Calvino, como eu disse, retratou dessa ideia, abarca essa perspectiva a partir do enunciado das semi-religiones, ou seja, a semente da religião que, de acordo com ele, de acordo com as suas obras, foi implantada por Deus no homem no momento da sua criação. Retomando o argumento do pastor Felipe Fontes, nós temos que o homem, sendo criado à imagem de Deus, depende do seu Criador para encontrar então significado para a sua vida e para a sua existência. A questão é como nós fazemos isso? E a resposta é simples. Nós encontramos significado para a nossa própria existência quando nós adoramos e refletimos o Criador de maneira correta. A religião verdadeira, aquela religião que nos conduz à adoração ao Senhor e que nos conduz a refletir o Senhor de maneira correta, é aquela adoração, aquela religião que é fundamentada na autorrevelação de Deus. A autorrevelação é essa que se dá através da palavra ou através de Cristo, melhor dizendo. A praxis
da religião verdadeira, de fato seria simples e natural para o homem, visto que ele foi criado em um estado de retidão. No entanto, quando nós observamos a entrada do pecado no mundo, nós percebemos que o homem se afastou de Deus e a sua percepção acerca do Criador e de si mesmo foram deturpadas. Esse homem que possui a semente da religião implantada no seu coração passa então a buscar sentido para a sua existência em si mesmo, nos seus sonhos, nas suas vontades, no seu trabalho, nas suas realizações pessoais e até mesmo em elementos da própria criação. Desta forma, nós percebemos que o coração humano se torna gradativamente, ou pelo menos tem o potencial para se tornar gradativamente, uma fábrica de ídolos. Talvez o homem, nessa dinâmica, nem abandone completamente o Senhor. No entanto, a adoração a Deus será mitigada. Haverá ali outros elementos presentes. Da mesma forma que nós vimos no estudo dos Juízes, que meia obediência é, na verdade, desobediência completa, uma religião que aparenta ser parcialmente correta, que adora Deus em partes, é, na verdade, uma falsa religião. Como eu já disse anteriormente, os capítulos 17 e 18 do livro de Juízes relatam o fracasso religioso da nação de Israel. O pastor presbiteriano Renan Dias, pregando sobre esse texto, afirma que esses capítulos apresentam a justificativa da obra de Deus em favor da nação de Israel. Ao final do estudo de Juízes, essa conclusão é muito clara. Deus está socorrendo a nação vez após vez porque os israelitas fracassaram no sentido religioso. Israel, o povo criado por Deus, o povo cuja função era dar testemunho às outras nações a respeito de Deus, abandonou seu Criador e se tornou um povo idólatra. O versículo que nós lemos até agora evidencia o quão equivocada era a perspectiva religiosa de Israel e o quão perigosa é essa falsa religião, perdão. No capítulo 17, nós somos apresentados aqui a um homem chamado Mica, que rouba algo em torno de 13 quilos de prata de sua mãe. Ao saber que ela proferiu então uma maldição contra aquele que a roubara, ele se dispõe a devolver aquilo que ele tomou, não porque ele se arrependeu, mas porque ele não queria ser maldito. E é justamente aqui nesse ponto que nós começamos a perceber a ironia da perspectiva religiosa de Israel. Mica e sua mãe são de fato israelitas. Como você já conhece o texto, você percebeu que eles são israelitas, de fato, são da casa de Efraim, e eles conhecem ao Senhor. O conhecimento de Deus fica muito claro quando no versículo de número 3 do capítulo 17, ela diz: eu dedico esse dinheiro ao Senhor. Ela afirma que consagrará esse dinheiro para Yahvé. Até aqui nos nossos estudos, nós percebemos que um dos grandes problemas enfrentados pelos israelitas na terra de Canaã dizia respeito à cultura dos povos que habitavam ali na terra. Era inevitável para eles o fato de ter contato com aqueles povos, ter contato com as culturas desses povos, porque eles não acreditaram, eles não confiaram no Senhor e não expulsaram essas nações da terra. Da mesma forma, para nós hoje, é inevitável o contato com a cultura da nossa sociedade. Nós estamos imersos em cultura, nós nascemos em meio a uma cultura, temos contato com cultura, nós produzimos e alteramos a cultura. De uma forma geral, não há nenhum problema disso. Entretanto, o problema começa a aparecer quando a cultura que nos cerca afeta a nossa cosmovisão de uma forma que nos leve a um processo de aculturação pelo qual nós nos adaptamos a ela. É justamente isso que aconteceu com Israel. Ainda no deserto, Deus havia avisado a nação acerca do perigo da idolatria. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 33, o Senhor afirma o seguinte: eles, os cananeus, não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isto te será por cilada. Essa advertência foi reiterada por Deus em várias ocasiões, mas mesmo em face disso,
A nação de Israel se tornou idólatra. A sua idolatria foi consequência da sua falta de fé, porque eles não expulsaram os cananeus e passaram então a servir os seus deuses. A cultura e a religião desses povos foram laços para Israel que as assimilou. Veja agora que no capítulo 17, a nação de Israel não está apenas pronta para adorar os ídolos das nações pagãs, mas eles estão prontos também para criar os seus próprios ídolos. Tim Keller explica que a nação ainda se lembra do Senhor. O Senhor é até considerado como Deus, mas certamente a sua soberania e o seu senhorio estão fora de questão, porque para o povo de Israel existem outros deuses, existem outros senhores. A história de Mica e sua mãe revelam que a falsa religião, a religião que não é fundamentada na revelação de Deus, é na verdade idolatria. A grande ironia diante da história narrada em Juízes 17:18 é que uma mulher israelita consagra ao Senhor o seu dinheiro e a entrega para que com ele sejam feitas imagens de esculturas. Talvez o mais irônico não seja o fato de uma mulher consagrar a Deus a sua prata e entregá-la para que com ela seja fabricado um ídolo. Talvez o mais irônico seja o fato de que o seu filho, sobre quem pesa essa responsabilidade, se chama Mica, do hebraico Micaia, que significa quem é como Deus. Tim Keller explica que essa família não adora Dagon. Eles não adoram a Baal, eles não adoram a Astarote. Em tese, eles são bastante ortodoxos, porque eles consagram ao Senhor. No entanto, a sua praxis religiosa deixa evidente que a sua religião é falsa, é uma religião idólatra. O ato de consagrar a prata ao Senhor e em seguida mandar que sejam feitos ídolos de metal revela uma gritante desobediência ao segundo mandamento. E essa não é uma desobediência por omissão. Aparentemente, essa é uma desobediência deliberada. Em Êxodo 20:22, o Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Tim Keller explica que o problema da adoração por meio de imagens, o que Deus está proibindo aqui no segundo mandamento, é que elas não retratam, na verdade, a integralidade de Deus, mas retratam o desejo que o homem tem de moldar e revisar o Senhor espiritualmente. Para ele, um claro exemplo disso é a fabricação do bezerro de ouro por Israel no deserto. O intuito da nação de Israel no deserto não era adorar outro Deus, mas adorar outro Deus através da imagem do bezerro de ouro. O bezerro poderia, nesse contexto, simbolizar de fato o poder de Deus, mas não revelaria outros aspectos, como sua bondade e sua justiça, de forma que ele se torne, então, uma representação imprópria, uma representação caricata e mitigada das perfeições divinas. É exatamente isso que nós vemos acontecendo na história de Mica. Agora veja que é Deus quem prescreve o modo como ele deve ser adorado. E certamente a adoração correta, segundo a revelação do próprio Deus, não se dá por meio de imagens, visto que elas não podem retratá-lo em suas perfeições. As imagens esculpidas na história de Mica, bem como todos os ídolos, são proibidos, porque são uma tentativa do homem de estabelecer uma semelhança de Deus. Como essas imagens não abarcam a totalidade de suas perfeições, o Senhor as proíbe veementemente. Como já vimos até aqui, os ídolos foram laços para Israel naqueles dias, e eles são laços para nós hoje. A história de Mica nos serve de advertência em relação à idolatria. Nós vimos até aqui 2 israelitas idólatras. Precisamos olhar para os nossos corações e sondar as nossas vidas para que nós possamos ver se não seria o caso de nós que levamos o nome de crentes também sermos idólatras da pior espécie. O processo de idolatria, meu irmão, minha irmã, começa quando nós tentamos realizar uma releitura de Deus. Muitos de nós se sentem muito confortáveis, enfatizando alguns aspectos, alguns atributos, algumas características de Deus na sua vida. Alguns acreditam que Deus é apenas bondoso, ou que Deus é apenas amor,
Esquecem-se da sua graça, da sua misericórdia, da sua justiça. Aqueles que adoram a Deus dessa forma estão adorando a Deus em partes, e o problema disso é que o Senhor não pode ser particionado. Nós precisamos estar atentos e sondar o nosso coração para que vejamos se nós não temos idealizado em nosso coração um Deus diferente do Deus das Sagradas Escrituras. Nós devemos adorar a Deus como Ele é, como Ele se revelou. Caso contrário, nós seremos idólatras. Estaremos envolvidos em uma falsa religião que é idólatra. Nós ainda podemos ver um segundo aspecto da falsa religião de Israel aqui ainda no capítulo 17. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7. Nós leremos até o versículo 13. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vem? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 siclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Esse texto, essa porção aqui me chama a atenção de uma maneira particular, porque nós temos uma sucessão de erros aqui que mostram a nossa segunda argumentação. A falsa religião é alimentada por motivações humanas. A falsa religião é alimentada por motivações humanas. Nos chama a atenção do fato de o texto citar um levita. Arthur Kundal, professor de Antigo Testamento, comentador do livro de Juízes, explica que os levitas, de acordo com a legislação mosaica, receberam 48 cidades para o seu uso pessoal, visto que eles não tinham herança entre as tribos. Em Deuteronômio 10:9, nós temos o seguinte: pelo que Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Os levitas receberam cidades distribuídas em todas as regiões de Canaã, e nelas eles serviam a Deus e funcionavam como sacerdotes para o povo. O intuito da distribuição dos levitas no território de Canaã era uma máxima eficiência no sentido da adoração a Deus, visto que haveriam então sacerdotes nos domínios de todas as tribos, enquanto o tabernáculo e a adoração a Deus em termos nacionais estariam centralizados na cidade de Siló, nas regiões de Efraim. Philip Jensen, PhD em Antigo Testamento e professor na Ridley Hall, a Faculdade de Teologia em Cambridge, no Reino Unido, explica que, como os levitas não possuíam uma herança entre as tribos, há então uma forte dependência deles em termos socioeconômicos, de maneira que os israelitas precisavam amparar os levitas. O texto que nós lemos aqui, esses versículos, nos informa que esse levita era da cidade de Belém e ele decidiu sair de sua habitação para um lugar que melhor lhe parecesse. Duas parecem ser as possibilidades para esse êxodo do levita. Em primeiro lugar, os mantimentos e os recursos dos quais ele necessitava para viver poderiam não estar chegando até ele. Essa possibilidade me parece pouco provável porque em todo o livro de Juízes nós não somos apresentados a nenhum caso de desamparo aos levitas. A segunda possibilidade, o levita em questão era movido pelos desejos do seu coração. Nesse caso, quando nós temos no verso 9, esse levita indicando que ficaria onde melhor lhe parecesse, pode nos revelar o desejo do levita por melhores condições de vida. Esse parece ser o caso, porque em todo o livro nós vemos os desvios religiosos de Israel, e esse seria apenas mais um dos desvios. E nesse caso especificamente, essa proposta, ela parece de fato fazer sentido, porque lá no capítulo 18, nos versículos 19 e 20, esse levita
aceitará uma proposta dos danitas para ser seu sacerdote. Então, provavelmente, o êxodo desse homem é justificado pelos desejos do seu próprio coração. Até agora, nós vimos então que tanto Levita quanto Mica cultivam a perspectiva religiosa errada, e a falsa religião desses homens é alimentada pelos desejos do seu coração, pelas vontades humanas. Em Mica nós vemos isso quando ele aceita a ideia de ter um ídolo no seu lar, o que fica claro nos versículos anteriores, e na história do Levita nós vemos isso quando ele aceita ministrar diante desse ídolo em troca de melhores condições de vida. O versículo 3 nos informa que não é apenas o levita que vive uma religião falsa e que é guiada pelos desejos do seu coração. Nós somos aqui mais uma vez agora confrontados com a perspectiva religiosa equivocada de Mica. Na primeira parte do capítulo nós vemos que ele e sua mãe são culpados de idolatria porque forjam ídolos de metal. Mica faz do seu filho um sacerdote dessa adoração, uma adoração que não foi prescrita por Deus. Nós sabemos que Deus prescreve a forma como ele deve ser adorado, bem como é ele que escolhe os seus sacerdotes. O culto de Mica não se enquadra em nenhum desses aspectos. Com a chegada do levita, nós vemos então a junção de motivações puramente humanas coadunando em um tipo estranho de culto. Tim Keller explica que, para Mica, a chegada do levita significava a adequação do santuário que ele construiu às leis do culto divino estabelecido na lei mosaica. Por quê? Porque os sacerdotes deveriam ser levitas, algo que o seu filho não era. No entanto, nós temos uma falha fundamental aqui. Mica se esqueceu ou ignorou o fato de que o princípio central da lei a respeito da atividade religiosa na nação preconizava que o culto deveria ser realizado conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus e não segundo ideias humanas. Ao final desse capítulo nós temos então o levita que está disposto a trocar o Senhor e ministrar frente a um ídolo e um outro israelita que busca a aprovação de Deus, tentando adequar a sua adoração equivocada às leis mosaicas referentes ao culto. A religião desses homens não era verdadeira. A sua falsa religião era alimentada pelos desejos do seu coração. Ambos se esforçaram numa perspectiva religiosa, mas não fizeram isso para adorar ou agradar a Deus, mas sim para alcançar aquilo que desejavam. Tim Keller argumenta que no aspecto religioso nós devemos nos esforçar de fato. No entanto, nosso esforço deve ser, na verdade, um ato de fé que caminha no sentido de dar acesso a Deus, ao nosso coração, para que Ele nos capacite para realizar a sua vontade. Diante disso, eu tenho uma aplicação para a sua vida. Sonde o seu coração e identifique aquilo que motiva você em sua vida cristã. Cuide do seu coração e da sua mente para que você não viva exteriormente em aparência de piedade, mas seja guiado em seu coração por motivações humanas. Não permita que isso aconteça. Sonde o seu coração, saiba aquilo que te motiva e que o centro da sua adoração, da sua atividade religiosa, da sua vida cristã, seja Cristo. Seja Cristo. Finalmente, meus irmãos, no capítulo 18, a narrativa de Juízes nos apresentará agora uma terceira característica da falsa religião, pelo que nós podemos concluir que a falsa religião é a ruína do homem. A falsa religião é a ruína do homem. Leia comigo, por favor, Juízes 18, 1 e 2. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si uma herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhe disseram: Ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. O versículo 18 apresenta uma estrutura que será muito repetida aqui no final do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel.
A verdade é que nós não temos uma centralização humana em termos de política, de um homem que guiasse o povo. Entretanto, a nação de Israel tem sim um rei, mas ela virou as costas para esse rei. Nós sabemos que esse rei é Deus, a nação é teocrática. Essa daqui é uma das justificativas pelas quais nós vemos tantas coisas estranhas em relação à moralidade, à religião em Israel. Como não há rei, cada um faz aquilo que lhe parece correto. No capítulo 18, perdão, nós temos a inserção de novos personagens aqui, os Danitas. A tribo de Dan ainda procura se estabelecer na Terra Prometida. Duas questões precisam ser levantadas. Primeiro, qual é o território de Dan? Segundo, por que até esse momento eles ainda não tomaram posse da sua terra? A resposta para a primeira pergunta encontra-se lá no livro de Josué. No capítulo 19, do verso 40 a 47, nós temos o seguinte: a sétima sorte saiu sobre a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança: Zorá e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, Aijalon, Itla, e Elon, Tímina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Ben-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcom, Racom, com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesen, e a tomaram, e feriram a fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e a Lesen chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. O território de Dan, segundo o livro de Josué, é extenso. No entanto, o texto sagrado afirma que saiu, porém, pequeno o termo dos filhos de Dan. A explicação para essa aparente contradição é resolvida pelo livro de Juízes, que nos dá também a resposta para a segunda pergunta relacionada ao motivo de Dan ainda não possuir a terra. Em Juízes 1:34 nós vemos o seguinte: e os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. O território de Dan não é pequeno. Ao afirmar que saiu, porém, pequeno o termo dos filhos de Dan, Josué está se referindo à dificuldade que os danitas tiveram de conquistar sua terra. Eles não confiaram no Senhor e por isso eles sucumbiram frente aos amorreus. Tim Keller explica que, como foram forçados a viver como seminômades, os danitas agora procuram um lugar para se estabelecer. Um detalhe interessante é que, assim como Mique, seu sacerdote, os danitas também possuem uma concepção idólatra de Deus e ignoram a sua palavra. Veja que eles já receberam a indicação do Senhor quanto à terra que é sua possessão. No entanto, eles ignoram completamente aquilo que diz o Santo de Israel e buscam o auxílio de um sacerdote que se vendeu e que agora ministra na frente de um ídolo. É isso que nós vemos aí no capítulo 18, nos versículos 5 e 6. Embora tanto os danitas, bem como o levita, utilizem o nome do Senhor, é evidente que a perspectiva que eles têm a respeito de Deus é completamente distorcida. Os danitas já receberam a palavra de Deus quanto à terra que é sua herança. Por qual motivo, então, eles buscam um sacerdote para supostamente saber a vontade de Deus? A vontade de Deus já foi revelada, mas eles a ignoraram. Os danitas não escutam o que Deus diz, antes escutam a voz dos ídolos do seu próprio coração. Da mesma forma, o levita sacerdote não fala a respeito da vontade de Deus. Deus não se contradiz, ele não muda. Tim Keller explica que os danitas, confiados em seu Deus, em seu coração, aquilo que era uma caricatura do Deus de Israel, enviaram espiões a uma cidade chamada Laís, mencionada por Josué como Lesen. Essa é uma cidade dos sidônios que está fora dos limites da terra que foi dada por herança a Dan. Segundo a narrativa de Juízes, a cidade é pacífica, o povo encontra-se despreocupado, porque se por um lado eles não possuem alianças militares, por outro eles também não têm inimigos. Os espiões enviados por Dan, ao retornar, informam que o povo é pacífico, a terra é boa. Dan está deliberadamente agindo contra a vontade de Deus, está prestes a atacar uma cidade que o Senhor não havia dado. Dan, no entanto, não incorre apenas nesse erro. Em Juízes 18, 17, nós somos informados acerca de algo tão desastroso quanto o iminente ataque a Laís. O texto sagrado diz:
subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta. A tribo de Dan está se dirigindo a uma nova casa, e o que seria melhor do que levar um santuário para o novo lar? Mal sabe Dan que sua idolatria será tempos depois a sua ruína. Como afirmamos no princípio, a falsa religião é a ruína do homem. Mica depositou a sua confiança, a confiança de que seria aceito pelo Senhor mediante a presença de um sacerdote em seu santuário idólatra. Sua falsa religião se tornou sua ruína quando ele percebe que foi roubado. Ele diz: "O que me resta?" Mica retorna para sua casa desolado e sem nada. A esperança de Mica estava em seu santuário e não no Deus verdadeiro. O sacerdote levita acertou a oferta da tribo de Dan e se foi com eles para a cidade de Laís. Em Juízes 18, 27, nós somos informados acerca de uma violência não prescrita e não permitida dos filhos de Dan contra a cidade de Laís. O texto sagrado nos informa: levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, um povo em paz e confiado, e os feriram a fio da espada e queimaram a cidade. Laís não é posse dos danitas, mas era mais fácil atender os desejos do ídolo do coração do que atentar para a voz de Deus. A tribo de Dan tomou a cidade, a destruiu, a reconstruiu, lhe dando o nome de Dan. Ali na nova cidade colocaram então o santuário que tomaram de Mica, e aquela imagem foi adorada pela tribo de Dan, e aquele levita, juntamente com seus filhos, foram sacerdotes de Dan, enquanto a adoração estava centralizada em Siló. Tanto levita quanto Dan, como Mica, nessas três figuras, nós vemos uma certa preocupação e uma certa inclinação religiosa. No entanto, as suas decisões são totalmente impulsionadas pelo interesse do seu próprio coração, e a sua falsa religião se torna a sua ruína. Mica perde tudo o que ele tem, os filhos de Dan adorarão a Deus, permanecerão na idolatria. Esse levita, que depois é mencionado como Jonatas, que é descendente de Moisés, permanecerão também na idolatria. A ruína de Dan e da descendência do levita foi semelhante. Eles permaneceram idólatras, encontraram a sua ruína ao permanecerem distantes do Senhor. Eles estavam fora da posição para a qual foram criados, permaneceram como idólatras, e foram reconhecidos e são reconhecidos até os dias de hoje como idólatras. Nesse sentido, Tim Keller, citando Donald Carson, argumenta que cada ser humano precisa independentemente ter um encontro com Deus, independentemente da sua genealogia, independentemente do povo ao qual pertence. Gostaria de concluir dizendo que esses 2 capítulos de Juízes deixam evidente o perigo da falsa religião. Como idolatria, esse tipo de perspectiva religiosa torna um homem escravo. Nesse tipo de religião, o homem não adora ao Senhor, mas se curva ante a imagens caricatas que o seu coração produz acerca de Deus, ou mesmo cria ídolos a partir das boas dádivas que o Senhor dá. Esses religiosos, a exemplo de Mica, dos Danitas e de Jonatas, são pessoas religiosamente banais, vazias e que insistem em domesticar Deus e torná-lo banal. Viver esse tipo de religião certamente nos distanciará do Senhor. Gostaria de fazer uma única aplicação à sua vida. Sonde sua vida. Analise o tipo de adoração, o tipo de culto que você tem prestado ao Senhor. Fundamente toda a sua vida cristã nas Escrituras Sagradas. Fuja das inovações que não foram prescritas por Deus, para que você não seja encontrado entre aqueles que adoram o Senhor de maneira falsa, mas para que você seja contado entre aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Feche seus olhos, quero orar por você e com você neste momento. Pai Santo, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Dá-nos a condição de vivermos uma vida cristã genuína, dá-nos a condição de viver de uma forma que agrade ao Senhor e que nós possamos, de fato, adorar ao Senhor verdadeiramente.
que nós possamos ser encontrados entre aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Tenha misericórdia das nossas vidas, guarda-nos diante de ti, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, forte abraço, que Deus o abençoe e até domingo que vem.